Vamos receber aqui no Jornal Gente o ex-presidente da República, Michel Temer, para conversar um pouquinho conosco nesta manhã ao vivo pela Rádio Bandeirantes, Band News TV e trazer considerações sobre esse momento político que vive o país. O senhor tem participado de algumas conversas nessa articulação de bastidores a respeito do assunto do projeto que ficou conhecido como projeto de anistia. Como nós vimos aí na reportagem, os bolsonaristas querem uma anistia mais ampla. Os petistas e ligados a movimentos de esquerda querem nenhum tipo de anistia. Qual é o caminho do meio? O que está sendo desenhado aí e o que é possível ser aprovado nesse momento com toda a sua experiência? Presidente Michel Temer, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia a todos. Na verdade, o caminho do meio aí, Pedro e todos, é realmente um diálogo entre executivo, legislativo e judiciário. A meu ver, e eu só entrei nisso, confesso, porque o Hugo Bota, presidente da Câmara dos Deputados, me ligou, dizendo que havia assistido a uma entrevista minha, algumas sugestões, e havia nomeado o deputado Paulinho da Força, mas pediu ao Paulinho que me procurasse para trocar ideias. E quando ele me procurou, eu disse, olha, é preciso tomar muito cuidado, porque se aprovar um texto que não seja pré-dialogado com o Supremo Tribunal Federal e também com o Executivo, esta matéria vai parar no Supremo e também curiosamente, se pré-anuncia, seria declarado inconstitucional. Ou seja, mais uma vez, uma conflitância entre os órgãos do poder. Quando eu prego muito, vocês me acompanham, já falei tantas vezes nesse programa sobre a pacificação, que não é uma vontade minha, é uma determinação da Constituição Federal, não é? Eu disse, olha, o melhor é vocês fazerem um pacto. Procure as pessoas, converse, dialogue, não é? Para que aquilo que vier a ser aprovado, seja a redosagem das penas, seja a anistia. De vez em quando eu vejo alguns bolsonaristas aí, dizendo, o Temer está propondo que não haja anistia. Eu não estou propondo coisa nenhuma, eu estou propondo que haja uma pacificação no país. Se, num dado momento, desta concordância, deste diálogo, surgir a tese de uma anistia mais ampla ou menos ampla, muito bem, que seja anistia. Se não surgir, que seja a redosagem das penas, né? O que é preciso é dialogar. O caminho do meio é a coisa mais óbvia, mais trivial, mais frugal, que é exata e precisamente os poderes dialogarem entre si. Pode-se dizer, mas como? Vai consultar? Você não é consulta ao Supremo. Você dialoga. A Constituição determina a harmonia entre poderes. Ele é relator de um projeto que vai envolver, seguramente, uma posterior manifestação da Corte Suprema, de modo que ele dialoga para verificar se é possível. Acho que causaria um impacto muito positivo para o país se os brasileiros, nós todos, né, víssemos que os órgãos do poder, ao invés de estarem litigando, estão dialogando para encontrar um caminho. Acho que este é o caminho do meio, viu, Pedro? Muito bom dia, presidente. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor que, além de toda a experiência de vida que tem, é especialista em direito constitucional também, eu fico pensando assim, quando eu vejo o deputado Paulinho da Força falar em dosimetria, né, um projeto de dosimetria. Bom, primeiro, esse projeto não é o cuja urgência foi aprovado, isso é outra coisa, né? Mas, assim, o que é que afrontaria mais, né? Porque todo esse ódio que a gente vê nas pessoas, isso se estende, inclusive, às sentenças judiciais nesse caso, né? Sentenças de muito ressentimento, muita raiva, né? E, bom, o que é que afrontaria mais o Supremo Tribunal Federal? Um projeto que altere a sua sentença muito recente, né? Alterando, portanto, a dosimetria, ou um projeto mais amplo, político, né, acordado, etc., como o senhor propõe, um projeto de anistia? Bom, em primeiro lugar, né, primeiro te mando um abraço, né? Nós nos falamos há muito tempo, né? Mas, primeiro Verdade. ponto. Segundo ponto, eu acho o seguinte interessante, de vez em quando se diz, né? Eu vejo gente que, digamos, mal informada, que diz, estão propondo um projeto para que o Congresso reduza as penas. Não é isso. O que se pensa, e foi a conversa, é modificar a legislação penal, e dou um exemplo concreto. Por exemplo, depretar patrimônio público, a sentença é de 4 a 8 anos. Se houver uma nova regra legislativa que diga, olha aqui, depretar prédio público, a sentença é de 1 a 2 anos.
Como a lei penal retroage em favor do réu, evidentemente, os advogados dos apenados lá do 8 de janeiro e até mesmo do presidente da República, né, entrariam no Supremo dizendo, olha, há uma nova lei, a lei penal retroage, eu estou pedindo esse benefício que a lei estabeleceu. Não seria o Congresso que iria redosar, por assim dizer, as penas, mas sim daria oportunidade para que o Supremo Tribunal examinasse essa chamada, que eu estou chamando aqui de redosagem, né? Agora, o que é melhor, eu confesso a você, não saberia dizer. Você sabe que há dois movimentos. Tome quantitativamente. Aqui na Paulista, ontem diz que havia 40 mil pessoas, né, contra a anistia, etc. 2 semanas atrás, ou 3 semanas, havia 40 mil pessoas na Paulista e em outras cidades, né, pedindo exatamente o oposto. O que é preciso é as autoridades públicas, eu estou sendo repetitivo, mas as autoridades públicas, esses órgãos do poder, estabelecerem esse pacto, né? Porque isso é que tranquiliza o país. Num dado momento houve um ajustamento e esse ajustamento é que foi aprovado. Agora, dizer a você, aprove uma fórmula ou aprove outra, a outra parte, certa e seguramente, não ficará satisfeito. Lamentavelmente, nós chegamos a um ponto em que esta radicalização, e veja bem, não é polarização de ideias, de conceitos, de programas, você bem utilizou, é ódio entre pessoas, ódio entre brasileiros, ódio entre instituições, não é? Nós precisamos acabar com isso. E essa pregação, que neste momento, diante deste fato, né, da possibilidade de uma redução da penalidade, ou que seja da anistia, eu acho que é o momento do diálogo que pode pacificar ou tranquilizar o país. Isso tem repercussão, você sabe, internamente e externamente. Isso repercute também no exterior, né? Exatamente, presidente. Seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Sônia Blota aqui, portanto, uma boa tarde aqui de Paris para o senhor. Obrigada por participar. Tenho 2 questões para o senhor. Primeiro, uma de grande repercussão internacional, que é o fato do presidente Lula que vai estar frente a frente com o presidente americano Donald Trump nessa Assembleia da ONU. E os dois não se falam. As relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos estão no pior nível dos últimos 200 anos. A minha primeira pergunta é, como o governo brasileiro deveria lidar com essa situação? E a segunda, já emendando, porque o senhor deu um gancho muito bom, o senhor conversou com o Supremo a respeito da anistia? Olha, 2 coisas, Sônia. Primeiro, bom dia a você, mas 2 coisas. Uma primeira é que é fundamental, que é interessante como a palavra diálogo é a palavra símbolo para este momento, né? Seria o diálogo entre Brasil e Estados Unidos, mas no particular entre o chefe do executivo brasileiro e o chefe do executivo americano, porque a relação, digo eu sempre, não é entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. A relação é entre o presidente da República Federativa do Brasil e o presidente dos Estados Unidos da América. E veja o que vai acontecer, Sônia, neste encontro da ONU. Eu abri 3 vezes o Congresso da ONU e eu sei como funciona. Você Brasil, presidente do Brasil, é o primeiro a manifestar-se, a fazer o discurso. No geral, o secretário-geral, que é o Gutierrez, né, ele recebe o primeiro orador lá na sala e daquela sala você vai para o plenário onde vai discursar. Mas, sequencialmente, fala o presidente dos Estados Unidos. Então, inevitável um cruzamento entre o presidente americano e o presidente brasileiro. Interessante, com essa dificuldade toda, o presidente Lula terá suas razões para dizer eu não telefono porque sei que ele não vai me atender, não é? O que eu penso é um equívoco. Acho que deveria telefonar de qualquer maneira, manter um contato, tentar manter um contato. Se não der desse, ele viria aqui fora para a imprensa e diria, olha aqui, tentei e não consegui. Mas acho que nessa oportunidade eles poderiam se cumprimentar e dizer, presidente, que tal? Vou dar um pulo lá em Washington, vamos conversar um pouco sobre essa situação, porque a conversa sempre resolve, né? Vai ser uma situação um pouco constrangedora. Como é que vai ser? Eles se cruzam durante uma reunião mundial, que é essa reunião do ONU, e não se falam, não é? Então, eu creio que seria até um momento interessante, um momento em que as presenças físicas, o cumprimento, que penso eu necessariamente se dará, seria um momento para dizer, olha, vamos conversar. Eu vou a Washington aí, converso contigo, uma conversa de chefe de Estado para chefe de Estado.
Eu acho que é isso, né? Primeiro ponto. Segundo ponto que você levanta é se eu falei com algum ministro supremo. Né? Eu, de fato, eu sou da área jurídica, eu conheço todos eles. Quando nós conversamos um pouco aqui, até entrou o Hugo Mota também no diálogo, né? Eu tomei a liberdade de fazer uma breve ligação para alguns ministros do Supremo e contei que estávamos conversando para encontrar o caminho. Nada mais do que isso. Com isso, quero dizer que ninguém do Supremo participou dessa conversa. Apenas me ouviram dizer que nós estávamos, como ouviram do Paulinho também, que nós estávamos conversando sobre um caminho. Nada mais do que isso, que era para preparar um diálogo que o Paulinho viesse a ter com o Supremo nesta linha que eu estou mencionando logo no início, né? Presidente Michel Temer está conversando conosco hoje ao vivo aqui no Jornal Gente. Eu queria perguntar um pouco para o senhor sobre a segurança pública no Brasil. O senhor tem um histórico ligado a essa área. Também foi secretário de Segurança Pública 2 vezes aqui em São Paulo. E na sua gestão à frente da presidência do Brasil, nós tivemos a criação do Ministério da Segurança Pública, um braço importante que depois colhemos uma redução da criminalidade no Brasil. Até hoje, muito elogiado por especialistas. Como é que o senhor está acompanhando o atual momento do avanço do crime organizado? Estamos completando hoje uma semana da execução cruel de um ex-delegado de polícia, Rui Ferraz Fontes, aqui em São Paulo, na Praia Grande. Tivemos recentemente o episódio do delator morto no aeroporto de Guarulhos à luz do dia, com um tiro de fuzil na entrada do Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, e outras ações do crime organizado, e uma grande operação que levou para a cadeia e descobriu que o crime organizado está presente até na Bolsa de Valores, né, com a penetração já no mercado formal. Com todos esses elementos, qual é o principal desafio? O que o Brasil tem de fazer, na opinião do senhor, para combater de uma forma mais efetiva o crime organizado? Aí, Pedro, são duas coisas, né? A primeira delas, vocês se recordam que no meu governo eu criei o Ministério da Segurança Pública, né? É o fundamento de que a segurança hoje é uma das principais preocupações do povo brasileiro, né? Eu vejo que o nosso ministro Lewandowski está fazendo o possível, está fazendo um belíssimo trabalho. Tem lá na Secretaria da Segurança o doutor Sarrubo, que também é um procurador de justiça acostumado a enfrentar essa temática, né? Mas o interessante, eu acho que seria importante ter um ministério especializado apenas para isso, porque isso cabe ao ministro da Justiça, mas o Ministério da Justiça tem dezenas de tarefas, né? Acho que valeria a pena, primeiro, restabelecer o Ministério da Segurança Pública, mas não para interferir nas competências do Estado, mas para, digamos, organizar um pouco o combate à criminalidade no país, porque nós todos sabemos que o crime hoje não é apenas estadual, nem ultraestadual, ele é internacional, não é? Ele ultrapassa as fronteiras do Estado brasileiro. Então, essa coordenação que a União faria seria útil. Por outro lado, você sabe que, assim como há o SUS, o Sistema Único de Segurança, no nosso tempo, o Raul Júlio era o ministro da Segurança Pública, nós criamos o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, não é? E, finalmente, para o combate a estes crimes odiosos, porque estas organizações estão tomando conta, na verdade, de vários setores, né? Eu acho que eu vou dar um palpite apenas, né? Eu acho que teria que haver um serviço de inteligência extraordinário para infiltrações nessas organizações, para verificar como desbaratá-las. E para desbaratá-las é preciso ter informações lá de dentro das próprias organizações, porque hoje, Pedro, não é uma organização. Você veja as denominações, né? São 4, 5 denominações de organizações criminosas que se estabeleceram no país. Acho que o governo voltar os seus olhos para este tema seria muito útil, e por isso que eu disse que criar organismos especiais para tanto, estabelecer um plano nacional, não é apenas a consultação. Você sabe que se começar a contar muito que vai ter serviço de inteligência, que vai ter gente infiltrada, essas organizações tomam providências também. Então é preciso uma coisa muito, vamos chamar assim, muito discreta, não é uma coisa
silenciosa, discreta, para que o setor de segurança pública pudesse combater essa criminalidade que cresce cada vez mais. Quando eu fui secretário da Segurança, nas 2 vezes que você mencionou, não havia essas organizações. Era problemático tudo isso, mas não havia essas organizações, era um pouco, se me permite, um pouco mais tranquilo, né? Presidente, eu gostaria de voltar rapidamente à questão da anistia para falar com o senhor sobre um detalhe importantíssimo, né? Quando se definia a dosimetria das penas dos acusados desse julgamento, o ex-presidente Jair Bolsonaro tomou mais de 27 anos de cadeia, né, em regime fechado. Isso foram 11 anos mais do que Elise Matsunaga, aquela senhora que matou e esquartejou o marido, né? O que é apenas um indício de como aquela sentença de 27 anos é carregada de ódio, né, de raiva e tudo mais. Mas ao tempo em que isso era definido, os ministros já deixavam claro, não só naquela sessão do Supremo, mas também em entrevistas, né? Nós temos aqui no Brasil ministros do Supremo que se manifestam fora dos autos e até antes de julgamentos, já avisando que, olha, nem vem com esse negócio da anistia que é inconstitucional. Mas o nosso colunista Fernando Schiller, que é cientista político, um estudioso, ele leu a Constituição de frente para trás, de trás para frente, várias vezes, não encontrou nada na Constituição que proíba ou que vede a anistia para acontecimentos como esse. Porque, afinal de contas, a anistia é o quê, né? A anistia é a anistia sobre fatos ou crimes políticos, que é exatamente onde se enquadra isso aí, dessa suposta tentativa de golpe de Estado. Pode os ministros do Supremo, eu duvido que os ministros do Supremo não conheçam a Constituição, né? Mas podem ele tomar uma medida, olha, isso aí é inconstitucional. Se não está a vedação na Constituição... Olha, o que ocorre é o seguinte, é interessante, você sabe que na Constituição você tem uma interpretação literal, ou seja, aquilo que a letra da Constituição claramente estabelece, ou uma interpretação sistêmica. E o que eu tenho percebido é que nessa interpretação sistêmica, como a Constituição diz que são imprescritíveis certos determinados crimes, entre os quais o terrorismo e outros tantos, né? Estado democrático, etc., né? Esta chamada imprescritibilidade permitiria, é isso que eu tenho percebido, uma convicção de que a anistia seria inconstitucional. Mas você sabe que eu confesso que fico um pouco... Sim, eu quero fazer um pequeno corte. Aqui no Brasil é um pouco assim. Você veja que a questão nem chegou ao Supremo e já se fala que o Supremo vai dizer que é inconstitucional. É como a história na área penal, né? Aqui quando o sujeito mais ou menos menciona-se um fato delituoso, pronto, ele já está pré-condenado. E, na verdade, não é assim. Você vê, primeiro a Polícia Federal, ou Civil, que seja, tem que indiciar. O que significa indiciar? Significa que há indícios de crime. Se há indícios de crime, você denuncia, manda para o Ministério Público. O Ministério Público vai examinar aqueles indícios e verificar se denuncia ou não denuncia. Se denunciar, o judiciário ainda tem que acolher a denúncia e aí é que começa o processo penal. Eu estou dizendo isso, porque no Brasil nós temos isso, você acabou de dizer, já pré-estabeleceu-se que se for para o Supremo haverá inconstitucionalidade. Não chegou ainda no Supremo. Mas realmente, como tomou-se esse hábito no Brasil, é preciso, mais uma vez digo eu, ter uma harmonia entre os poderes, ter que conversar, dialogar entre eles, né? Eu acho que não será fácil se não fizermos isso, porque eu percebo, pelas afirmações que têm vindo à luz, que se houver anistia, o Executivo vai provocar o Supremo possivelmente invoca essa teoria da não prescrição de crimes contra o Estado Democrático para dizer que também aí não cabe anistia, até porque sustenta-se. O Brasil é um Estado democrático e a democracia impede qualquer tentativa de golpe, né? É uma questão jurídica que tem que ser bem analisada, mas eu reconheço que na situação em que as coisas se acham, ou você tem um diálogo aprofundado para fazer um pacto, ou você não terá solução para isso, penso eu.
Presidente, esse domingo também, além da questão da anistia, nós tivemos também várias manifestações sobre a chamada PEC da blindagem. Os políticos têm reclamado, especialmente no Congresso Nacional, que o Supremo tem usado o seu poder para interferir aí nas decisões das casas legislativas. Qual que é a opinião do senhor sobre essa PEC? Eu acho que houve um certo exagero. A fórmula atual é a seguinte: você tem uma investigação, a investigação, se passar por todos esses itens que eu acabei de mencionar na resposta anterior, e chegar ao Supremo, o dever do Supremo é mandar para a Câmara ou o Senado, dependendo de quem seja aquele que venha a ser apenado, né, para que haja autorização. O que eu penso que poderia haver nesse momento seria o seguinte: uma norma que dissesse o seguinte: quando o Supremo mandar a comunicação à Câmara ou ao Senado, esta casa terá, vamos dizer, 20 dias para decidir se prossegue ou não prossegue a acusação. Porque muitas e muitas vezes chega lá a acusação e ela vai para as calendas, né? Não se examina a questão da acusação. Seria um meio intermediário, me parece mais útil do que esta blindagem completa, porque me parece que a blindagem impede até a investigação, né? Até a apuração dos fatos, né? E eu acho que a melhor solução seria esta. E veja que esta história da blindagem criou um problema para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional exerce as suas funções, produz leis adequadas para o país, mas de vez em quando há coisas dessa natureza que coloca o povo, não é? O mesmo povo que elegeu, porque quem está lá não chegou levado por uma sentença divina, chegou levado pela vontade popular. O mesmo povo que levou os parlamentares a percorrer as ruas para dizer: não pode, isso não é PEC da blindagem, é uma bandidagem que vai ser patrocinada, etc. Né? Eu acho que é preciso tomar cuidado com isso. Para o meu paladar, se eu estivesse lá, você sabe que eu fui presidente da Câmara, né, várias vezes, presidente da República, eu faria desta maneira, eu acharia mais útil. E até penso que se o Congresso, a esta altura, tomar uma outra providência, porque faço mais um pequeno corte, né? Isto vai chegar ao presidente. Eu penso que está sendo feito por lei. Agora, confesso que me fugiu um pouco. Mas se estiver sendo feito por lei, vai precisar a sanção presidencial. E seguramente o presidente atual, quando chegar lá esse projeto de lei, vai vetá-lo, né? Depois é preciso que o Congresso derrube o veto. Mais uma vez, uma conflitância. Ou seja, todos os atos praticados nos últimos tempos levam a conflitância entre os poderes e não a harmonia, que é uma determinação do texto constitucional. Mas nesse caso aí, acho que é PEC, viu, presidente? Então, acho que... É PEC. É PEC. Tá certo. Então, Aí, se for PEC, já é direto, né? Se o Senado, claro, né? Então não Só depende. passou na Câmara ainda. Claro. Não depende da sanção presidencial, mas cria, viu, Pedro, este distúrbio no país. E o que nós precisamos é tomar medidas que não disturbem o país, né? Para finalizar, vamos falar de presidente, eleição do ano que vem. Quero saber o seguinte: a disputa vai ser entre Lula e Tarcísio, na tua avaliação? Eu preferia que você me perguntasse isso no ano que vem, viu, Pedro? Porque realmente hoje é muito difícil dizer. Eu não sei se o Lula, se o presidente, vai ser candidato à reeleição, não é? De vez em quando ele diz que só será se estiver bem, com a saúde boa, né? O Tarcísio sempre diz que é uma belíssima figura, hein? Ele trabalhou comigo, me ajudou muito no meu governo até, mas ele sempre diz: olha, eu quero ser candidato à reeleição aqui em São Paulo. Eu acho que é um passeio para ele, né? Então é difícil dizer neste momento o que vai acontecer. O que eu percebo é que o povo faz um pequeno corte, né? Você tem duas situações radicais. Uma de um lado, em que uma minoria faz um barulho enorme que vai para a imprensa. Outra minoria, outro grupo de outro lado, que também a minoria faz um barulho imenso, vai para a imprensa. Mas tem uma massa enorme aqui, imensa, que eu vejo, às vezes, eu estou fora da vida pública, mas vão conversar comigo, querem tranquilidade, querem pacificação, não querem essa chateação que o Brasil está vivendo, né? Então, eu acho que fica difícil hoje, mas eu acho que quem for candidato pregando moderação, equilíbrio, tranquilidade, não produzindo palavras ásperas, não é? Eu acho que pode
ter uma chance muito grande na próxima eleição. Cláudio, tem mais uma aí para finalizar? Não, é só uma observação, presidente, sobre a PEC da blindagem, né? A blindagem pretendida pelos deputados é com relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Eles acusam o Supremo de perseguição a parlamentares, sobretudo de oposição, etc. Sob esse prisma, o senhor considera defensável alguma iniciativa do Congresso Nacional? Até para os ministros de ofício abrem inquérito contra parlamentares, mandam prender, mandam impor tornozeleira eletrônica, impõem censura. É inacreditável que na Constituição, que o senhor conhece tão bem do Brasil, que protege a liberdade de expressão, um parlamentar ser proibido de se manifestar nas redes sociais. É esse tipo de blindagem que eu tenho a impressão que é a prioridade dessa PEC que acabou ganhando a oposição da mídia, e isso acabou se estendendo por largos setores da sociedade, né? Mas não é novamente o Supremo que motiva esse tipo de coisa? Talvez, viu, Cláudio, interessante. Em primeiro lugar, a primeira consideração que eu faço é que é legítimo ao Congresso legislar amplamente como vem legislando, inclusive, se for o caso, como está sendo, patrocinar essa PEC da chamada blindagem. Então você vê que ela cria problema, porque eu já vejo senadores, né, vários senadores, aqui não passa. Ou seja, vai ser um gesto, de alguma maneira, inútil. Não sei se passa no Senado, primeiro ponto. Segundo ponto, você tem razão, em função da atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação a parlamentares, que é o foro juridicamente correto para os parlamentares, que tem havido essa reação, não é? E eu acho que aí, mais uma vez, o diálogo poderia resolver. Se você não fizer uma coisa muito, vamos chamar assim, agressiva em matéria de proteção, mas fazer uma coisa intermediária, dialogada, né? Eu fiz muito isso, eu falo isso porque no meu governo, fosse como presidente da Câmara, fosse como presidente da República, se eu não fizesse isso, jamais levaria adiante a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, teto de gastos, recuperação dos estatais, né? O diálogo com o Congresso e com a sociedade. Eu acho que poderia haver uma situação intermediária. Eu entendo a sua preocupação, ou melhor, a preocupação dos parlamentares que você retrata, é legítima, apreciável, mas tem que haver uma certa, digamos, blindagem para a própria proposta, né? Que se ela for exagerada, acontece o que está acontecendo no presente momento. Ex-presidente Michel Temer, muito obrigado aí pela entrevista aqui para o Jornal Gente. Um grande abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade. Um abraço. Obrigada, presidente.